O nome dessa mensagem, Você Não É o Momento. E nós vamos falar sobre fé, querido. Glória a Deus. Quantos aqui amam ouvir sobre fé? Hebreus capítulo 11, verso 1 ao 3, diz assim. Quem achou, diga amém. Vamos ler junto. Não tem a versão NAA não, né? Então beleza, mas dá para você acompanhar aí. Diz assim. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Vamos focar na palavra de Deus agora. Querido Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e pedimos para que o Senhor fale em nosso coração a Tua verdade, Senhor. Libere sobre nós uma palavra de sabedoria, de conhecimento, de revelação sobre o nosso coração, Senhor. Nós não queremos uma informação, nós desejamos a revelação da Tua palavra, que transforma todo o nosso ser interior. E quando nós somos transformados, renovados em nossa mente, nós somos transformados de glória em glória. E a nossa mente, Senhor, experimenta boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, quebre todo o nosso coração endurecido nesta noite. Que não haja nenhuma distração em nosso meio. Que haja foco na centralidade da Tua palavra. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. O primeiro ponto aqui, querido, que o escritor de Hebreus ele coloca, é que a fé é um firme fundamento. Repete comigo, a fé é um firme fundamento. E quando nós falamos de fundamento, nós estamos falando de algo sólido. Nós estamos falando de algo que é um alicerce, é uma base para nós. Já falei trocentas mil vezes aqui, vale a pena a gente repetir, que sem um fundamento não há possibilidade da gente construir qualquer coisa acima. Toda casa, todo edifício, ele precisa ter esse fundamento. E a Bíblia fala categoricamente que esse fundamento tem nome. E esse nome é Jesus. Amém? Fala assim comigo. A fé é Jesus. E a fé é uma pessoa, querido. A fé não é um sentimento. A fé é uma convicção. A fé é uma certeza. A fé não é um achismo. Não é uma opinião. Não é um pensamento positivo. A fé é uma certeza. Ou é ou não é, querido. Não tem esse papo, se tiver que ser, será. Não existe isso. Quem tem esse tipo de pensamento, essa linha de raciocínio, é porque ela não vive por fé. Não, se tiver que ser, será. Ou é ou não é, querido. Nós precisamos ter essa clareza. A Bíblia traz isso para nós. E muitos de nós, no dia a dia, se a gente tem essa linha de pensamento positivo, não é fé. A fé não é um positivismo. A fé não é assim, eu acho que vai dar certo. Ou é ou não é, querido. A fé, repete assim comigo, a fé é uma convicção. A fé é uma certeza. A fé não é sentimento. É por isso que a Bíblia fala várias vezes que a gente não pode ser movido por sentimentos. A gente não pode ser movido pela vista, pelo que nós achamos. A Bíblia fala que a fé é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. E nós precisamos relacionamento. A fé também ela não é uma performance. A fé ela não é resultado. Essa semana eu estava assistindo um vídeo. Depois vocês procuram lá no YouTube. Um patrão versus 30 funcionários demitidos. Eu achei bem interessante. Porque esse empresário, ele acabou se comportando como um psicólogo na frente de 30 pessoas frustradas na vida, que não deram certo em muitas coisas, e elas sempre procurando colocar a culpa em alguém. Não, a culpa é do patrão, a culpa é da empresa. Não, minha amiga, a culpa é sua. A culpa é sua. A psicologia dá um nome técnico para isso, que é projeção. Repete comigo, projeção. Projeção é um termo técnico da psicologia que é colocar a culpa no outro. Projetar no outro aquilo que está dentro de mim próprio. A Bíblia já falava disso lá em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, falava isso lá em Gênesis capítulo 3. Quem foi que pecou? A mulher que tu me deste. Então, ele sempre passa para o outro. Não, o motivo de eu estar pecando, o motivo de eu fazer alguma coisa errada foi por causa do outro.
Porque se não fosse o outro, eu não teria feito isso. Isso é um grande pecado, querido. Vamos colocar um português claro aqui. É uma grande burrice nossa. E a gente se comporta assim. Porque a nossa natureza caída que precisa morrer todo dia. O que Jesus fala? Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Então, todo dia, nós precisamos viver uma vida de renúncia. Amém, querido? Ao acordar, você precisa ter isso em consciência, colocar também a sua cabeça antes de dormir, dizendo: Senhor, eu preciso morrer mais um dia. Eu preciso morrer mais um pouco. Eu preciso renunciar cada vez mais à minha vida. Eu preciso tomar a cruz de Cristo. Porque se eu não tiver isso dentro da minha oração, a gente vai se mover debaixo de autossuficiência. A gente sempre vai se considerar capaz de fazer as coisas. Vai se basear no nosso próprio entendimento, no nosso próprio achismo, no nosso próprio comportamento, até mesmo nas nossas próprias experiências. Não, porque eu sempre fiz assim, então sempre vai dar certo. E é um grande erro a gente pensar dessa forma. E aquilo que eu penso, a minha alma é, Provérbios diz. Então você é reflexo daquilo que você entende, você é reflexo daquilo que você pensa. Os seus comportamentos são reflexos daquilo que você entende como vida. E por isso que todo tempo nós precisamos passar por uma renovação do nosso entendimento. A palavra arrependimento é o quê? Mudar a forma de se comportar? Não, porque isso é performance. E a Bíblia, o cristianismo, não é baseado em performance, é baseado em relacionamento. Então eu preciso mudar aqui a forma de pensar. E quando eu mudo a forma de pensar, afeta as minhas emoções e, consequentemente, os meus comportamentos. Então, arrependimento não é mudar comportamento. Porque mudar comportamento, isso o coach vai te ensinar. Mas é mudar aqui, ó, pela palavra. Amém? A palavra que transforma a nossa vida. Não é sabedoria humana, não é sabedoria de coach, não é sabedoria de pensadores por aí. Mas é a palavra de Deus. Mas vamos voltar aqui ao texto que nós estamos lendo. Aqui, eu quero trazer 2 pontos, queridos, para nós crescermos em fé. Quantos aqui querem crescer em fé? Não quer se mover por vista, não quer se mover por sentimentos, não quer se mover por um momento, mas quer se mover pela palavra. Por isso que inicialmente eu falei, você não é o momento, você é movido pela eternidade de Deus. Porque momentos passam, querido. Amém? Mas o que não passa é a palavra de Deus. Glória a Deus, pode dar um amém por isso? Querido, deixa eu falar uma coisa. As mulheres são muito peritas nisso. Todas as mulheres, a partir dos 12 anos, né, de modo natural da vida, passam por um processo chamado de TPM. E TPM é um trem bem esquisito, né? Porque é uma tensão o quê? Pré ou pós? Pré-menstrual, ou seja, antes de chegar a esse período da mulher, ela passa por uma mudança ali pelo menos uma vez por mês, e em alguns casos, na média, dura uma semana, né? Tem alguns casos que duram 1 mês, 2 meses, sei lá. Mas uma tensão pré, que é o quê? Começa a mudar as emoções, começa a ficar mais sensível, né? Tem uma tendência fortíssima de ficar mais estressada, mais nervosa. Mas vamos lá. Humanamente, a TPM, ela passa, sim ou não? Passa, graças a Deus, aleluia. Ela passa. Dores passam, sim ou não? Sim. Enfermidades passam? Sim. Doenças passam? Sim. Momentos ruins passam? Sim. Dias difíceis passam? Sim. Mas a verdade da palavra de Deus é que a palavra de Deus, ela não passa. As coisas não podem estar da maneira como você espera. Mas por isso que nós precisamos estar firmados na palavra. Firmados em Jesus. Porque a fé é o firme fundamento. Firme fundamento. Firme fundamento. Conheci uma história esses dias falando de um pessoal que estava num navio lá no século 19, e esse navio, século 18, e esse pessoal estava passando por uma grande tempestade. E nessa tempestade estava dentro daquele navio um homem chamado John Wesley, junto com um grupo de moravianos. E nessa tempestade,
A sensação que eles tinham é que o barco não iria sobreviver àquela tempestade. E John Wesley, que ele estava numa grande viagem missionária, olha lá, ele foi para uma viagem missionária. E aí, no meio da tempestade, ele ficou apavorado e começou a gritar: meu Deus, nós vamos morrer. O primeiro pensamento que ele teve foi: vamos morrer. E aí ele ficou desesperado, andando para lá e para cá, quando de repente ele começou a ouvir um cântico dentro do navio, a música que nós conhecemos, Porque Ele Vive, Eu Posso Crer no Amanhã. Quantos aqui já ouviram essa canção? E ele começou a ouvir aquele cântico, aquilo que chamou a atenção dele, e ele não achou normal. Peraí, as pessoas estão cantando Porque Ele Vive, Eu Posso Crer no Amanhã. Meus amigos, vocês deveriam estar desesperados, porque nós vamos morrer. Mas esses amigos e irmãos, nada mais, nada menos, eram os moravianos. E eles falaram assim: John, por que está abatida a tua alma? Se você não estiver alegre no meio da tribulação, isso significa que você não tem certeza da tua salvação. E eles continuaram cantando. E John Wesley chegou nos Estados Unidos em choque. Ele ia fazer um trabalho missionário, não sabe para onde ia. Ele ficou completamente frustrado. Aí passou 5 meses, não deu fruto, voltou para a Inglaterra. E chegou na Inglaterra, a primeira coisa que ele foi procurar aquele grupo de moravianos. E quando ele encontra aquele grupo de moravianos numa rua chamada Aldergates, e aí aqueles homens estavam orando junto com as mulheres, cantando. E aí os metodistas hoje chamam de o coração estranhamente aquecido. Foi quando ele sentiu a presença que ele nunca tinha sentido em toda a vida dele, que era a presença real do Espírito Santo na vida dele. E a vida daquele homem foi transformada e se tornou um grande herói da fé que nós conhecemos. E detalhe, querido, ele estava fazendo a obra de Deus sem Deus. Ele estava fazendo a obra de Deus sem fé. Ele estava fazendo a obra fazendo para Deus, sem Deus. Ele cresceu aprendendo fazendo isso. Ele aprendeu a performance, ele aprendeu os ritos religiosos, mas ele não aprendeu a se relacionar com a presença debaixo de uma convicção de fé no Senhor. E aquele encontro com os moravianos transformou a vida deles, querido. Porque ele foi tocado por aquele ambiente de fé. Foi tocado por aquele ambiente de glória de Deus. Amém, queridos? E nós precisamos desses encontros todos os dias da nossa vida. Não é somente nos dias bons, mas também nos dias maus, queridos. Para mim, esses dias têm sido dias ruins, têm sido os dias difíceis fisicamente. Mas, espiritualmente, Deus tem me trazido um renovo, uma fé que eu não tinha experimentado antes na minha vida. Uma fé de desfrutar da presença do Senhor. Uma fé, uma convicção de que o Senhor está conosco nos dias bons e nos dias maus. Ele mesmo prometeu: todos os dias estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então essa convicção que nós precisamos cultivar todos os dias da nossa vida. Agora, a fé ela precisa crescer, querido. A fé é como um grão de mostarda, começa pequena, mas ela deve se tornar uma fé que chega a mover montanhas. Sabe, a gente começa com uma fé do grão de mostarda, pequenininha ali, né, um pouco tímida, mas ela precisa se desenvolver na nossa caminhada. Eu quero te ensinar 2 princípios que têm me ensinado a levar a minha fé a se desenvolver. Eu quero que você abra comigo lá em João capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 24 ao 29. João 20, 24 ao 29. Aí você vai repetir assim comigo: fé sem ver. Fé sem ver. Crer no invisível. Porque andar visivelmente, vamos lá, gente, é muito fácil. E muitas vezes a gente não quer ver coisas, né? A gente tenta evitar a não ver certas coisas na nossa vida. Por quê? A gente é alimentado também pelos olhos, por aquilo que nós vemos, né? Por aquilo que nós ouvimos, os lugares onde nós andamos, as pessoas com as quais nós nos relacionamos, os livros que nós lemos. Então, todo o tempo a gente está consumindo alguma coisa. Todo o tempo
a gente tem recebido, algo tem falado em nossa alma. E deixa eu falar uma coisa, você tem governo para aquilo que fala na sua alma. Você precisa discernir o que deve falar na sua alma e o que não deve falar na sua alma. O que fala na sua alma é o que precisa te edificar, querido. Mas se tem algumas coisas que falam na sua alma e não te edifica, não vai te levar a lugar algum. E esse primeiro entendimento aqui da fé é a fé sem ver. O texto de João, capítulo 20, verso 24 ao 29, diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Olha aí. Quando Jesus ressuscita, aparece lá no meio. Tomé era o único que não estava naquele momento, né? Tirando Judas. Então, ele não estava, o texto vai dizendo, mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, olha que negócio sobrenatural, querido. As portas estavam trancadas, né? E aqui o texto vai dizendo: Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Aleluia. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Que era o quê? O lado, as feridas, né, de Jesus nas mãos, nos pés e também do lado, né, onde veio a lança que perfurou o coração de Jesus. E aqui diz: que a paz seja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja o quê? Incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: você creu porque me viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, querido, se você quer sair da superficialidade da tua vida, quer parar, vou usar um português claro aqui, um português da rua, né? Parar de ser tanga frouxa ou calcinha frouxa e se comportar e crescer em maturidade na fé, se desenvolver na tua fé, primeiro princípio é crer sem ver. Repete assim comigo: eu quero cultivar uma fé sem ver. O que a gente fala? Só creio vendo. Não, só vou acreditar se eu ver. E vamos lá, querido. A gente quer ver as coisas materializadas, não é verdade? Você ora por coisas boas, sim ou não? Você ora por boas notícias, né? Uma casa quitada, um recurso financeiro na conta, um carro do ano, uma casa, né, muito bem imobiliada, um casamento também, né? Não tem problema nenhum você desejar um casamento, né? Senhor, né? Olha aqui para o teu servo, para a tua serva. Jesus não vem ainda, não casei. Eu quero viver o melhor dessa terra, desfrutar de um casamento, constituir uma família, né? Trabalhar, estudar, gerar recurso financeiro. Eu quero prosperar. E, Senhor, eu não quero apenas ganhar recursos para mim, Senhor. Eu quero investir em missões. Eu quero abençoar vidas. Eu quero avançar o reino de Deus. Senhor, eu só quero boas notícias na minha vida. Senhor, eu quero a partir de hoje parar de ouvir e assistir, né, ali como chama lá o que deu a cadeirada lá no Pablo Marcel, o Datena. Você liga lá no Datena, só tragédia, meu amigo. Você liga nos canais durante a semana da tarde, né? É só tragédia, não é verdade? Só notícia ruim. E, gente, se você já conversou com pessoas que só ouvem esse tipo de notícia? Você conversa com ela, as histórias dela é só tragédia, né? É só tragédia, falando mal dos outros, que fulano, ciclano, beltrano. Eu lembro que na minha época, década de 80, 90, nós tínhamos o tal de notícias populares. Meu Deus! Os notícias populares falavam, né, do tal do Pé de Pato, que era um justiceiro lá da Zona Leste, aí se tornou popular. E aí, notícias populares, passava todo tipo de notícia. Na minha época, eu era do Zé Bétio. Zé Bétio não é... Gil Gomes. Gil Gomes contava só tragédia. Aí você senta com esse tipo de gente, é só notícia ruim.
Não dá. Essa pessoa não vive pela fé, ela vive pelas notícias do dia a dia. Ela se alimenta daquilo que ela está ouvindo dos outros. Ela não está se alimentando de notícias boas, que é a palavra de Deus. Amém, querido? Que é o Evangelho, a boa notícia. No meio de tantas notícias ruins que nós ouvimos, todos os dias, nós encontramos um refrigério. E esse refrigério nós encontramos em Cristo Jesus. Então, aqui, Tomé é um tipo de brasileiro. Só acredito vendo. Não, preciso ver as coisas acontecerem. Aí, de fato, eu vou crer. Mas na Bíblia é completamente diferente. A Bíblia nos ensina a cultivar uma fé sem ver. E quão difícil é para nós, nos tempos que nós vivemos. Porque nós queremos ver as coisas acontecendo da forma como a gente deseja. E não como a palavra orienta. E Jesus fala assim, peraí. Depois de ter visto o ressurreto Jesus, querido. Imagina que algo sobrenatural. A forma como Cristo morreu na cruz é incomparável àquilo que nós assistimos no filme Paixão de Cristo. Os estudiosos falam que foi muito pior. O corpo completamente desfigurado. Isaías 53 narra sobre isso. Que as pessoas tinham vergonha de olhar para Cristo. Viravam o rosto. Tamanha era vergonha. Sabe? Era uma decepção. Peraí, você não é o Messias, o Cristo? Como que você foi parar na cruz? A cruz é um lugar de criminosos. A cruz é um lugar onde pessoas fizeram coisas ruins para outras pessoas. Mas a palavra de Deus nos ensina que esse era o propósito do Senhor, para salvar toda a humanidade. Para que todos aqueles que nele crêem não morram, mas tenham a vida eterna. E não é ilusório, não é folclore, não é uma historinha que nós lemos nos livros de história de um homem que entregou a sua vida, morreu numa cruz e no terceiro dia ressuscitou. E sabe o motivo de nós estarmos aqui hoje reunidos? Não foi apenas pela cruz de Cristo, a morte, mas foi pela ressurreição de Cristo. Amém, querido? Por isso que nós cremos. Por isso que nós estamos aqui reunidos. Porque um homem morreu a nossa morte para que nós tenhamos a vida. E por isso nós cremos pela fé. Ninguém viu Cristo ressurreto como os 12 viram. Mas essa fé ela foi atravessando gerações em gerações e chegou até nós hoje. E que nós vivemos pela fé de um homem que morreu na cruz, mas que no terceiro dia ressuscitou, querido. E apareceu para os discípulos e diz, a paz esteja com vocês. Aí Tomé falou assim, não, peraí, eu só acredito vendo. Se eu não tocar nesse homem, eu não creio. Olha só, o cara ainda diz, não, eu posso até vê-lo, mas se eu não tocar nas feridas dele, eu não creio, eu tenho que tocar. Só que aí Jesus fala, pode tocar, toca. E aí quando ele toca, Jesus dá uma chamada de atenção no brasileiro, em nós, e ele fala assim, bem-aventurados são os que não viram, mas creram. O primeiro ponto para a gente desenvolver a nossa fé é cultivar uma fé sem ver. Sem ver. Nós não precisamos de esculturas, nós não precisamos de imagens, nós não precisamos de absolutamente nada, nenhum tipo de artefato, para nós termos a plena certeza que a presença do Senhor Jesus Cristo está agora, neste momento aqui conosco. Porque onde a palavra de Jesus é pregada, é falada, a presença dele está aqui. Aleluia. Uma fé sem ver, querida. Segundo nível de fé, essa aqui é a fé que nos leva à maturidade. Amém? Ela está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, verso 7. Aí fala de um outro homem chamado Noé. E agora esse segundo ponto, eu quero que você repita assim comigo. Fé sem entender. Aí você vai colocar a mão no teu coração e vai dizer assim, Senhor, eu quero
cultivar uma fé sem entender. Parece um pouco estranho, né? Uma fé sem entender, mas a gente vai entender aqui no texto. Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam. Olha só, ele não viu, mas ele foi instruído. E sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos lá, querido. Gênesis capítulo 6, Deus começa a falar com Noé acerca daquilo que ele desejava fazer. Por quê? O povo estava com o coração inclinado para o pecado. Aí a Bíblia fala assim que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. E aquele arrependimento, querido, não era porque alguém que fez alguma coisa errada, ah, meu Deus, eu preciso me arrepender. Não, era ele querer fazer novo de novo. E Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele tinha plena certeza que a humanidade viraria as costas para ele. E como um pouco calvinista que eu sou, Deus, ele sabia que o ser humano cairia em pecado, mas mesmo assim, ele decidiu criar o ser humano. Mas a Bíblia fala que Deus imolou o cordeiro antes da fundação do mundo, ou seja, ele já tinha um plano antes da queda, que acontece lá em Gênesis 3. Só que aí vem Gênesis 6, o povo se inclinando ao pecado, fazendo o que Deus reprovava. Aí Deus falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou construir uma arca. Mas quem vai construir essa arca vai ser Noé. E a Bíblia fala que escolheu um homem que fala assim, que ele era temente ao Senhor. Ele era amigo de Deus. Ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas escolheu Noé, porque a Bíblia fala que Noé era um homem temente ao Senhor e Noé era amigo de Deus. E sabe de uma coisa? Noé nunca antes tinha visto um dilúvio na vida. Nunca antes tinha chovido na terra daquela forma. E também Noé nunca antes tinha construído uma arca. E sabe onde eles viviam? No deserto, querido. A pergunta é, por que por que Deus pede para ele construir uma arca no meio do deserto? Qual o sentido? Qual o propósito de construir uma arca no meio do deserto? Mas para quê? Para ficar lá de enfeite? As pessoas ficarem olhando, nossa, que bonito, mas está construindo, o que é isso? O que você vai fazer? Por isso que todo mundo começou a dar risada, todo mundo começou a desdenhar, achando absurdo, está construindo. E a Bíblia fala que, lá em Lucas, fala assim que antes da vinda do Filho do Homem, será como os dias de Noé e como os dias de Ló. E como eram os dias de Noé? Lucas vai dizer assim, que os dias de Noé, eles comiam e bebiam. Repete comigo, comer e beber. Fala que comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Comer e beber, querido, como que o pecado entrou no ser humano? A partir de um fruto proibido, não é verdade? E Eva teve que comer desse fruto. Ou seja, houve uma desobediência à ordem de Deus. E por haver uma desobediência à ordem de Deus, ela comeu do fruto. E aquilo era muito bom ao paladar. E deu ao seu marido também, que também comeu. Comeu. Então eles comiam e bebiam. E comer e beber, querido, traduzido, significa idolatria. É quando você busca satisfazer os desejos do seu próprio ventre. Ou seja, você presta um culto a si próprio. Isso, numa linguagem mais moderna, chamamos de hedonismo. Repete comigo, hedonismo. Hedonismo significa satisfazer os desejos do próprio coração, as suas próprias vontades. Quer saber? Eu não preciso de Deus, não. Eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Meu corpo, minhas regras. Não é isso que a humanidade fala? Ninguém tem nada a ver com isso. Eu posso ser quem eu quiser ser. Teve na história uma tal de Revolução Francesa em que o lema era exatamente esse. Liberdade, fraternidade e igualdade. Ou seja, seja quem você quiser ser. E tem gente que fala assim, não, eu sou homem, mas quero ser mulher. Eu quero ser uma árvore. Agora tem um tal do Stérion, né? Eu sou uma barata agora. Eu sou um cachorro, eu sou um lobo, né? Já viu as doideiras que a humanidade está entrando? Umas loucura. Né? Tem lá um cara no Japão que gastou milhões porque ele se identificava como um cachorro. Tem uns memes que aparecem na internet, né?
que aí chega a filha e fala assim, mãe, eu me identifico como um rato. Ah, então a partir de hoje você vai comer barata. Aí a mãe foi lá e pegou um prato de barata. Come essa barata agora, minha filha. Você é um rato, então come essa barata. É dessa forma que a gente tem que tratar essa gente maluca, né? Meu Deus, cara. O mundo está indo de mal a pior. E deixa eu falar uma coisa. Vai piorar a situação ainda. Mas deixa eu falar uma coisa. Aí diz assim, comiam e bebiam. E aí fala assim, casavam e davam-se em casamento. Repete comigo, casar e se dar em casamento. Então vamos lá. Hedonismo vai gerar, sabe o quê? Quebra de aliança. Porque uma pessoa que busca satisfazer os desejos do próprio ventre, ela não tem aliança com ninguém. Então ela vai casar, vai se divorciar, casar de novo. Ela vai ter vários relacionamentos para ver se vai dar certo na vida, né? O tal do relacionamento amaziado, né? Não, vamos morar junto, vamos juntar nossas trouxas. E aí, se der certo, beleza. Se não der certo, cada um pro seu canto. Que isso, gente? Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala sobre aliança. Então ele fala que os dias de Noé será, a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Sabe por que as famílias não dão certo hoje? Porque hedonismo busca satisfazer o próprio desejo e a pessoa não tem aliança com o outro. Não tem aliança. Cada um quer viver da sua própria maneira. E aqui, Noé, no meio dessa situação toda, Deus fala para ele construir uma arca. Querido, vamos lá. Ele não entendia o que Deus estava pedindo para ele. Mas não era um entendimento, uma falta de entendimento. Deus não tira a nossa intelectualidade, o nosso conhecimento. Deus, quando vem nos regenerar, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, Ele não tira de nós, o entendimento, a clareza. Pelo contrário, Ele regenera, Ele transforma, mas com um propósito, com um objetivo claro, de transformar pessoas, de ajudar a servir pessoas. Então ele não entendia, mas peraí, Deus, eu estou no meio do deserto, como assim construir uma arca? Mas a Bíblia fala que ele era temente ao Senhor. Deus, eu não entendo, mas eu te obedeço, pela fé. Eu nunca construí uma arca na vida, o Senhor deu as instruções específicas para ele construir a arca. Irmãos, e ele foi construindo a arca. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e todo mundo olhando para aquilo, dando risada, perdendo tempo, construindo uma arca. E ele não parava, porque ele estava obedecendo aquilo que Deus estava pedindo para ele. É por isso que a Bíblia fala assim, eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. O judaísmo é baseado em sacrifícios, querido. Eles vivem a religião deles em cima de sacrifícios, mas nós vivemos os princípios debaixo de obediência da palavra. Sabe a diferença nossa do diabo? O diabo, ele crê também, sabia disso? A Bíblia fala que ele crê e teme ao Senhor. Mas, uma coisa que um cristão genuíno tem é obediência em amor à palavra de Deus. Deus, eu não entendo muitas coisas, e não é para você entender tudo também, porque tem coisas que Deus está comunicando para nós, a gente não entende. Às vezes ele libera uma palavra de encorajamento, uma palavra de profecia, ele te dá um sonho, te dá um projeto, te dá uma visão, você fala, eu não entendo, Deus, mas pela fé eu creio, e a Bíblia diz que foi imputado, tanto ele como Abraão, os heróis da fé, falam que eles creram pela fé. Moisés, por exemplo, querido, Deus fala assim, ei, você desobedeceu aquilo que eu havia pedido para você, apenas falar para a rocha, você foi lá e bateu, e por conta disso você não entrará na terra prometida. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que de longe ele viu a promessa de Deus se cumprindo, ele fala assim que ele saudou a promessa de Deus se cumprindo. Ele viu com os olhos da fé aquilo que Deus iria fazer milhares, centenas de anos lá na frente. Isso é promessa. Aí vem alguns, não sei se eu posso dizer abençoados ou amaldiçoados, que falam assim, você não vai morrer antes que a promessa de Deus se cumpra. Isso é uma grande mentira, heresia, querido. Porque esses heróis da fé, eles viram, mas eles contemplaram de longe aquilo que Deus ia cumprir na vida da descendência deles. Então tem muita coisa que a gente está vivendo hoje e que Deus até prometeu. Pode ser que você não desfruta, pode ser que seus filhos vão desfrutar disso, amém?
Nós precisamos construir um pavimento. Por exemplo, Deus fala para Davi, fala do templo, né? Mas aí Deus fala assim, Davi, suas mãos são de sangue porque você é um guerreiro. Eu te darei todas as instruções para a construção do templo, mas quem vai construir o templo não vai ser você, vai ser teu filho Salomão. Então aquilo que Deus nos promete para nós, pode se cumprir na vida dos nossos filhos. E pela fé nós cremos que eles vão a lugares mais longe do que a gente, amém? Que eles farão coisas maiores do que a gente já faz hoje, querido. Nós estamos construindo um teto para que eles possam pisar, isso é fé. E aqui é uma fé sem entender, aqui diz, divinamente foi instruída a respeito. Então esse é o maior nível de fé que nós precisamos alcançar. Uma fé sem entender Deus, eu não entendo todas as coisas, mas eu creio que o Senhor fará. E fará coisas maiores do que eu penso. E Jesus fala, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Queridos, eu tenho muitos sonhos. Eu tenho muitos planos, eu tenho projetos que Deus entregou para mim. Sabe? Mas para tudo isso, nós precisamos de 3 recursos importantes, além da fé. Repete assim comigo. Recursos de pessoas. Segundo, recursos de estrutura. E recursos financeiros. Precisamos desses 3 recursos. E Deus ele está à procura de destinos, corações corretos. Sabe? Muitas coisas não aconteceram na nossa vida porque nós nos recusamos a amadurecer. E quando Deus olha para um coração verdadeiro e correto, Ele direciona, sabe, o favor dEle para a nossa vida. Porque eu tenho um sonho, irmão. Quando eu sento na cadeira, eu falo, cara, eu tenho um sonho de fazer isso, fazer aquilo outro, de construir isso, aquilo outro. Mas faltam alguns recursos, né? E o recurso está no bolso de alguém. Os recursos estão aí. Recursos de pessoas, estrutura e financeiro. E Deus sabe, Deus conhece o nosso coração, querido. Ele sabe o momento certo de liberar algumas coisas específicas para cada um de nós. Nós só precisamos nos alinhar com a vontade de Deus. Quem quer se alinhar com a vontade de Deus aqui? Em nome de Jesus. Então, querido, vamos nos colocar nesse lugar. Deus deseja fazer coisas grandiosas na nossa vida. Deus deseja isso. Deus deseja de nos fazer prosperar mais ainda do que nós já somos prósperos. Amém, querido? Deus deseja nos impulsionar. Deus deseja que a gente alcance lugares longe, que façamos coisas incríveis, sabe? Para terminar aqui, eu vi uma história de uma menina que é uma história muito antiga, né? Um vídeo muito antigo e que começou a circular na internet esses dias, de uma criança lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Ela se converteu com 9 anos de idade e aos 11 anos de idade, querido, ela já tinha levado 5 pessoas ao batismo, crianças, e ela fazia visita. Ela tinha tempo, né? Porque era uma criança. Mas todo dia da semana dela, ela preenchia com alguma atividade que levasse pessoas a Cristo. Com 11 anos de idade. Ela levou a família inteira dela para Jesus. A mãe, o pai, o tio, o papagaio, o cachorro. Todo mundo para Cristo. Com 11 anos de idade. E ela, assim, foi uma voz para a época dela, se não me engano, no ano de 2008. Mas, se não me engano, com 12, 13 anos de idade, ela estava junto com o pai e a mãe numa estrada, o carro bateu. 14 anos, e aí o carro bateu, sobreviveu somente o pai. E essa criança, Deus tomou para si. Mas só o estrago que ela fez no reino das trevas, querido, de 11 a 14 anos de idade, ela não desperdiçou o tempo de vida dela. Sabe por quê? Ela falava assim, eu tenho pressa, não sei quanto tempo Deus vai me dar de vida, mas eu tenho pressa. Sabe? E essa urgência que nós precisamos ter no nosso coração. Eu tenho pressa, querido. Eu tenho pressa de levar pessoas a Cristo. Eu tenho pressa de fazer a vontade do Senhor. Eu tenho pressa de me relacionar mais com o Senhor. Eu tenho pressa de entregar mais a minha vida para o Senhor. Eu tenho pressa de renunciar mais a mim mesmo. Eu tenho pressa de tomar a cruz do Senhor todos os dias, porque nós não podemos desperdiçar um segundo sequer com coisas inúteis e tolas que o mundo tem para nos oferecer. Nós precisamos investir nosso tempo na presença de Jesus, todos os dias, com oração, leitura bíblica, sabe, fome e sede pela presença, sede pela palavra, querido. Porque eu quero crescer em fé, querido. Você quer crescer em fé? Você quer crescer em fé? Porque tudo começa pequeno.
Nada começa grande. A única coisa que começou grande foi Adão e Eva. O que aconteceu? Pecaram. Tudo que começa grande não consegue sustentar. Mas tudo na vida deve começar pequeno. A fé é como um grão de mostarda. Todos os grandes projetos, todas as grandes visões que causam grande impacto, começaram pequeno. Igual Davi que estava atrás das malhadas, sabe? Atrás das malhadas. Mas a Bíblia fala que Deus encontrou e chamou. Jessé, não está faltando mais algum filho teu? Ah, tem Davi, está lá cuidando das ovelhas. Manda chamá-lo. E Atos fala que Deus escolhe aqueles que estão atrás das malhadas, aqueles que não desejam sucesso, aqueles que não desejam posições, aqueles que não desejam fama, mas aqueles que estão investindo o seu tempo, a sua vida, em relacionamento, em querer conhecer o coração de Jesus. Esse é o nosso destino, esse é o nosso propósito. Conhecer o coração do Senhor. Você quer ter sua vida transformada, querido? É você olhar para Cristo e dizer, Senhor, eu estou aqui. Tudo que eu tenho feito na minha vida, nada deu certo. E não vai dar mesmo. A única coisa que vai dar certo na tua vida é Cristo no teu coração. E a cada dia, querido, à medida que você se relaciona com a presença do Espírito Santo, a tua fé ela vai crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo e rompendo barreiras, sabe, montanhas. Você vai dar ordem para uma montanha, ela vai sair do lugar. Claro, não estou falando fisicamente, querido, mas é a ordem que Deus dá àqueles que se movem pela fé, viverão coisas extraordinárias. Não é pelo que você vê, não é pelo que você pensa, não é pela sua opinião, mas é pela fé em Cristo Jesus. Esse é o nosso destino. Se alimentar da palavra, se alimentar da presença todos os dias. Eu falo, Senhor, eu quero, a partir de hoje, cultivar uma fé sem ver. Eu não preciso ver para crer. Eu não preciso tocar. Eu não preciso de sinais. Eu não preciso de uma manifestação sobrenatural. Eu creio. Porque Romanos capítulo 8 vai dizer que a gente não se move pelo medo. Ele não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de ousadia. E que do nosso interior há um espírito que clama, Abba, Pai, querido. Por que você crê? Porque eu creio. Porque há um espírito dentro de mim que clama, que testifica que eu sou filho de Deus. E pronto, acabou. O mundo foi feito pela palavra de Deus. No princípio, a terra era sem forma e vazia. E Deus diz, haja luz e houve luz. Eu creio pela fé, querido. O mundo foi feito pela palavra de Deus. Tudo que nós vivemos, tudo que sustenta a terra, é sustentado pela palavra de Deus. E eu preciso depositar a minha fé no autor e consumador da minha vida. E hoje nós vamos celebrar 2 momentos importantes que a Bíblia pede para nós. Uma vez por mês nós celebramos a ceia. E frequentemente, de tempos em tempos, nós celebramos uma nova vida em Cristo, que é o batismo. E nós vamos, neste momento, sabe, testificar a nossa fé nesses 2 sacramentos que a Bíblia nos deixou. O batismo, de celebrar novas vidas nascendo para Cristo Jesus. E vamos celebrar em comunhão a ceia do Senhor. Pela fé, querido. É pela fé. Amém, queridos?